Olá, igreja, graça e paz para todos. Estamos de volta para mais uma meditação na Palavra de Deus. E o tema da mensagem de hoje é Revelações do profeta Naum sobre Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje. E para isso nós vamos abrir a nossa Bíblia, se você tiver com a Bíblia pertinho aí, se não tem problema, no livro do profeta Naum, capítulo 1, versos de 1 a 7. Então, o tema é Revelações do profeta Naum sobre Deus. É isso que nós queremos meditar na mensagem de hoje. Diz assim a palavra de Deus: Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. E a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Vamos agora orar, fazer uma breve oração. Curva a sua cabeça aí onde você está, em nome de Jesus. Oremos então. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, desde já, Deus, eu já quero te agradecer por mais essa oportunidade que tu nos concede, Deus, de meditarmos na tua palavra nesta hora, Senhor. Ó Deus, que a tua unção, ela possa estar sobre todos nós nesta hora, meu Pai. E eu oro assim, Paizinho, porque eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Então que a unção de Deus e a unção do Espírito Santo esteja sobre todos nós, sobre a tua vida nesta hora. Igreja, o texto que nós acabamos de ler do profeta, escrito pelo profeta Naum, ele foi escrito numa época onde o povo de Judá ele vivia sob uma ameaça constante de serem aniquilados, destruídos, invadidos pelo Império Assírio, cuja capital era Nínive. Nínive era uma cidade bem fortificada e até luxuosa para os padrões da época. Mas, infelizmente, Nínive ela era conhecida como uma cidade sanguinária. E isso dito pelo próprio profeta Naum, está no seu livro, capítulo 3, mais para frente, verso de número 1. Ou seja, o Império Assírio ele já tinha conseguido espalhar ódio e terror por todas as regiões ali. Veja só, o Império Assírio eles já tinham conquistado Samaria, que era a capital do Reino do Norte, e levado, muitos morreram e muitos ali foram levados ao cativeiro. E já alguns anos depois, eles já vinham olhando para o Reino do Sul, que era o Reino de Judá.
cuja capital era Jerusalém. Ou seja, então eles já estavam pensando em invadir Jerusalém e tomar ali todo o reino de Judá. Só para a gente entender um pouquinho, quando a gente fala reino do norte, reino do sul, para a gente entender, depois da morte de Salomão, você sabe, Moisés teve 12, Jacó teve 12 filhos, né, que foram constituídas as 12 tribos de Israel. Israel era o povo de Deus naquela época, ele era constituído por tribos, né? E com a morte de Salomão, logo depois, essas 12 tribos elas acabaram se dividindo. 10 tribos formaram o reino do norte, né, que ficava ao norte, e formaram o também chamado o reino de Israel, cuja capital era Samaria. E 2 dessas 12 tribos, que eram a tribo de Judá e Benjamim, então formaram um outro reino, que era o reino que ficava ao sul, que era o reino do sul, ou o reino de Judá, cuja capital ficava em Jerusalém, né? Agora, você imagina só, como é que deveria estar então a cabeça, né, os ânimos do povo de Judá em relação, né, ao temor da invasão que estava iminente, né, a invasão por parte do Império Assírio. Então imagina como é que estava a cabeça deles, se eles já sabiam que o Reino do Norte havia sido invadido, né, e tomado totalmente, destruído pelo Império Assírio. O Reino do Norte, que era muito maior com eles, né, maior do que eles, o Reino do Norte tinha 10 tribos, o Reino do Sul, né, só tinham 2 tribos ali, o Reino de Judá. Se o Reino do Norte não conseguiu resistir ao exército assírio, imagina, né, então, se Judá ali, né, o Reino do Sul, ia conseguir resistir ao Império Assírio. Com certeza não, né? Era o que passava pela cabeça deles. Agora veja só, irmãos, o reino de Judá, eles já viviam anos como um reino vassalo do Império Assírio. O que é um reino vassalo? É um reino que está sobre um outro reino maior, sobre um governo maior acima deles. E um reino vassalo paga tributos ao reino soberano, o reino maior, que era o Império Assírio. Ou seja, então eles já eram o reino de Judá já era um reino vassalo, né, do Império Assírio. Então eles já pagavam pesados tributos. Então, além de pagar pesado, do povo pagar pesado tributo ao Império Assírio, eles ainda tinham que conviver diariamente, né, sob a ameaça de ser invadido, perderem família, serem destruídos, mortos, serem invadidos exatamente pelo Império Assírio. Então, tu imagina como é que devia estar o ânimo daquele grupo, daquele povo naquela cidade ali, os habitantes, né, de Jerusalém, o entorno ali que formava o reino de Judá. Tu imagina como é que eles estavam vivendo. Então, aí nessa época, então, Deus levanta então o profeta Naum. E o profeta Naum, então, Deus usa o profeta para dizer que a cidade de Nínive definitivamente seria destruída e que Deus iria livrar Judá, né, o povo de Judá, do domínio, né, desse pesado jugo que os assírios estavam impondo sobre eles. Que coisa bonita! Isso está escrito no capítulo 1, versos 13 e 14. Diz assim: mas sobre ti, olha só a profecia, olha as palavras do profeta não. Mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Ou seja, eles seriam totalmente, se não vai ter posteridade, vão ser totalmente destruídos.
Poxa, irmãos, quando a gente olha uma profecia dessa, no meio assim de uma estabilidade muito grande, emocional, né? Isso traz um conforto para nós, um consolo para nós, né? Principalmente hoje, né? No ano de 2020, né? Quando a gente vê que nós temos um Deus, né? Que tem o controle de todas as coisas. Então essa profecia ela mostra que Deus tem o controle de todas as coisas, né? Pode ter certeza disso. E que no momento certo Deus vai agir. Então isso serve de um tremendo consolo para nós. Como é bom saber que o nosso Deus tem controle de tudo e que Ele vai agir no momento certo. Foi assim que aconteceu, e essa foi a mensagem que a profecia dele, aquilo que Deus havia, as palavras que Deus colocou nos lábios do profeta Naum, né? Mas o ânimo do povo estava muito abatido ainda. Então o que a gente percebe? Que nessa profecia de Naum, nessas palavras de Naum, né, ele revela, né, algumas convicções dele, né, sobre Deus. Então a gente percebe que essas convicções, essas revelações de como ele via Deus, serviriam de ânimo para elevar, né, essa autoestima do povo de Judá. E é exatamente sobre isso, né, que eu quero refletir, né, sobre essas revelações, porque, irmãos, essas revelações do profeta Naum, né, são revelações, né, feitas para aquela época que o povo não podia esquecer. Parece que o povo estava esquecendo de quão grandioso era o Deus que ele tinha. Então essas revelações também não podem estar esquecidas por nós hoje, precisam estar constantemente na nossa memória, na nossa mente, bem viva, né? Coisas concernentes ao nosso Deus. Então a primeira revelação que eu quero meditar agora, né, com vocês, é que o que Naum revela é que, apesar de Deus ser paciente, o mal não vai prosperar para sempre. Primeira coisa que ele manda recado para o povo de Judá era que, apesar de Deus ser paciente, o mal não vai prosperar para sempre. Veja só, irmãos, olha o que ele diz, está no verso número 3 do capítulo 1. Naum diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado, né? Tem muita gente hoje aí está fazendo tanta maldade, tanta coisa, aparentemente parece que está dando tudo bem para eles, né? Mas nada está alheio aos olhos de Deus. Essa maldade não vai durar muito tempo. Essas pessoas estão enganadas. O apóstolo Paulo já tinha falado sobre isso quando ele escreveu a sua carta aos Gálatas. Está lá no capítulo 6, verso de número 7. Paulo, ele diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Parece que as pessoas ainda hoje estão zombando de Deus, né? Naquela época, né, os ninivitas parece que estavam zombando do Deus de Israel, né? Mas veja só, ele diz: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. As pessoas esquecem isso. Veja só, irmãos, Deus já... Vamos relembrar então nessa época o que estava acontecendo. Por que Deus havia determinado que ia acabar com Nínive mesmo? Porque Deus já havia dado uma oportunidade aos ninivitas para que eles se arrependessem de uma vida pecaminosa, de uma vida segundo que está escrito no livro de Jonas, capítulo 1, verso de número 2, uma vida maliciosa. Porque quando Deus resolveu falar com Jonas, ele falou sobre que a malícia dos ninivitas tinham chegado até ele. Então olha só, estavam diante de Deus, e Deus está vendo todas as coisas. Então os ninivitas eram um povo de uma vida completamente desregrada, né? Um povo maldoso. As pessoas odiavam os ninivitas na época, muito malicioso.
E Deus não queria destruir aquele povo. Deus queria dar uma oportunidade deles mudarem de vida, como Deus tem feito hoje. Deus tem dado oportunidade para tanta gente. E a pessoa acaba não valorizando a oportunidade que Deus dá. Então veja só, para evitar destruí-los, então Deus vai e chama o profeta Jonas e diz para Jonas que ele deveria ir até Nínive, pregar então para o ninivita. Bem, a história de Jonas, com certeza, acho que você deve lembrar e conhece a história de Jonas. Então Jonas desobedeceu a Deus, né? Porque na verdade Deus mandou ele ir, e ele não foi. Ele disse que ia para Nínive, mas acabou fugindo para o sentido contrário. Mas porque na verdade Jonas sabia que se ele pregasse, o povo ia acabar se arrependendo. E o que ia acontecer? Ele não queria isso. Ele queria que o povo fosse destruído, porque ninguém gostava dos ninivitas. E veja então, mas ele acaba desobedecendo, e a história é essa: ele acabou sendo jogado ao mar, foi engolido por um grande peixe, que você já sabe, e ali dentro da barriga do peixe, então ele clama a Deus ali, Deus ouve a oração dele e acaba salvando Jonas. Jonas então não morre, e enfim, então Jonas vai para Nínive, prega, os ninivitas então se arrependem e acabam ali, Deus então não destrói os ninivitas. E aparentemente os ninivitas mudaram o seu comportamento. Mas veja, a história mostra, né, que o arrependimento dos ninivitas não foi um arrependimento genuíno. Durou poucos anos. O tempo passou, né, e os ninivitas acabaram voltando com as suas práticas, né, cruéis e sanguinárias. Olha o erro deles, descrito pelo próprio profeta Naum. Está lá no verso 1 do capítulo 3, ele diz assim, fazendo referência a Nínive: uma cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e roubo. Ou seja, acabaram voltando para a velha prática pecaminosa, cheia de idolatria, impondo terror a todo mundo, né, expandindo as suas fronteiras, destruindo povos, conquistando. Ou seja, infelizmente, irmãos, Deus havia dado oportunidade para eles, mas o arrependimento, na verdade, não foi genuíno. Infelizmente, essa realidade que nós vemos aqui dos ninivitas é muito comum a gente ver hoje em dia, né, acontecer na vida de muita gente. A pessoa acaba se convertendo o Evangelho, né? Vem para Jesus e ali momentaneamente, né, temporariamente, ela abandona aquela vida de pecado, aquela vida que não agrada a Deus, uma vida sem a presença de Deus. Ou seja, ela acaba abandonando essa vida, mas temporariamente, que logo ela acaba voltando para a velha vida e fazendo coisas até piores do que ela fazia antes, né? Mas talvez você pergunte, mas por que isso acontece? Isso acontece quando a conversão não é genuína, quando o arrependimento não é genuíno, né? É apenas emocional, um socorro, um emergencial de Deus ali naquela hora fez com que a pessoa aceitasse mudar de vida, ela aceitaria qualquer coisa para poder sair da situação que ela está, mas daqui a pouco ela volta novamente para a velha prática. Irmãos, não tem jeito. Quando o encontro não é real com Deus, as consequências são imprevisíveis. Hoje nós vemos aí, né, muita gente que está afastada, né, tudo porque não teve uma conversão genuína. Algumas até conseguem, né, voltar para os braços de Cristo, voltar para a igreja novamente, com um verdadeiro arrependimento, mas a grande maioria continua no mundo aí, continua afastado de Deus. Ou seja, a conversão genuína, ela acontece junto com o desejo da pessoa ter um relacionamento íntimo com Deus. Ou seja, se a pessoa não busca
uma comunhão com Deus, uma entrega total a Deus, o que acontece é que ela vai acabar voltando para a velha prática e ainda pior. As consequências para essas pessoas, né, são terríveis, como aconteceu com Nínive, acabou sendo totalmente destruída. Veja só, irmãos, às vezes a gente fala que a consequência é terrível, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Veja o que Naum disse sobre a realidade de Nínive. Talvez alguns possam pensar assim, mas Deus é radical destruído. Não, Deus sabe como agir. Veja só o que ele fala sobre a real situação de Nínive. Ele diz assim, lá no verso 19 do capítulo 3, não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. A maldade que estava nela é uma coisa que, meu Deus do céu, que coisa terrível. E a profecia então de Naum acabou se concretizando no ano de 612 a.C., quando ali os medos, né, se associam aos babilônios, que os babilônios foram antigos aliados dos assírios, que ajudou muitos assírios a expandirem o seu território. Mas acabou largando eles e se juntaram aos medos, e os medos então destruíram o império assírio, destruíram o império assírio, e Nínive acabou sendo totalmente destruída. Ou seja, irmãos, igreja, a gente tem que ter sempre em mente, a gente não deve esquecer, né? Deus é amor, sim, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é longânimo, nós temos tudo isso em mente, né? Mas nós não podemos esquecer de uma coisa, que horrível coisa, como diz lá em Hebreus capítulo 10, 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. As pessoas, elas subestimam muito, né? Ou às vezes elas superestimam demais a misericórdia de Deus, o amor de Deus, mas tudo tem um limite, né? Apesar de Deus ser paciente, a maldade, quando a gente olha para essa revelação de Naum, a gente vê que apesar de Deus ser paciente, a maldade não vai prosperar para sempre. Ou seja, então, hoje, né, quando a gente olha para isso aqui, nós vivemos dias terríveis, né, com essa pandemia. Hoje nós estamos vivendo momentos, sabe, que nós nunca imaginaríamos viver no nosso país. Um verdadeiro, sabe, desgoverno. A maldade, sabe, estampada no rosto, no coração de muita gente. É desvio de verba da saúde, é desvio de tanto lugar, é roubo, é tantas coisas. Ou seja, mas a gente tem que ter em mente uma coisa, a gente não pode esquecer. Diante de tudo isso que a gente está vendo aí, né, está vendo, esse mal não vai durar para sempre. Não vai durar. Deus está fazendo alguma coisa, Deus está agindo, e as pessoas precisam entender isso. E com certeza, assim como Nínive, o mal que estava em Nínive não prosperou, o que está no nosso país também não vai prosperar. A segunda coisa que é uma revelação, né, de Naum, né, quando Naum diz assim, está no verso número 7, ele diz que o Senhor Deus, Ele é bom. Ele diz lá no verso 7, o Senhor é bom. Igreja, quando a gente fala que o Senhor é bom, né, a gente precisa ter em mente que, independente da maldade que a gente vê, independente das circunstâncias, né, independente de todas essas coisas, né, a gente precisa ter sempre na nossa mente, na nossa memória, nunca esquecer que, independente de todas essas coisas, Deus é bom. Pode ter certeza de, talvez você diga, a minha saúde não está boa, a tua saúde pode não estar boa, mas Deus é bom. Talvez você diga assim, mas eu estou desempregada, estou vivendo um momento difícil, mas mesmo assim, Deus é bom. Independente de você estar empregada ou não estar empregada. Talvez você diga assim, mas eu não consigo entender muitas coisas, no meu lar eu não tenho paz, eu não vivo bem. Independente disso, Deus é bom.
bom, a gente não pode esquecer essas coisas. Talvez você diga, mas eu oro a Deus, Deus não me responde, independente de Deus respondendo ou não a tua oração, Deus é bom. O Brasil está vivendo crises terríveis, a maldade está imperando aí, coisas que nos deixam, são milhares de mortos. Deus é bom, independente de qualquer circunstância. Nós temos que entender isso, que Deus é bom, né? Ou seja, não importa, né, como você vê a bondade de Deus, não importa qual é o teu ponto de vista, se você concorda ou não, você precisa entender, Deus, Ele é bom. E quando a gente vê muita pessoa que não reconhece a bondade de Deus, né? Já vi algumas pessoas ao longo desses anos me dizer, eu tenho sofrido tanto, eu não vejo nada da bondade de Deus. Pode ter certeza de uma coisa, se esse é o seu pensamento, o problema não está em Deus, o problema está em você, de não reconhecer na tua vida a bondade de Deus. E olha que a palavra de Deus, né, o salmista Davi, nos convida, né, a experimentar essa bondade de Deus, experimentar esse Deus para ver como Ele é bondoso. No Salmo 34, verso número 8, Davi diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, a palavra de Deus desafia a você submeter a esse Deus para que você veja que Ele é bom. Eu não tenho dúvida que quem submete ao Senhor, submete aos princípios de Deus, se entrega totalmente ao Senhor, eu não tenho dúvida que mesmo que tudo ao seu redor não esteja acontecendo do jeito que a pessoa quer que aconteça, mas mesmo assim ela consegue reconhecer que Deus é bom. Que maravilha, irmãos! Ou seja, igreja, hoje, no ano de 2020, há muitos motivos para nós proclamarmos a bondade do nosso Deus. Há muitos motivos para nós cantarmos e dizermos, Deus é bom, louvado seja Deus. A outra coisa que Naum também revela para nós, né, é que o nosso Deus, Ele é fortaleza ou refúgio em tempos de angústia. Essa é a terceira revelação dele. A versão que eu li, né, ela diz assim, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Mas tem outras versões, né? A Bíblia, você sabe, tem várias versões, várias traduções, e na versão, por exemplo, em várias, né? Uma delas, por exemplo, na Internacional, na NVI, ela diz assim, que Deus, Ele é um refúgio, ou seja, ao invés de colocar como fortaleza, né? Mas na verdade, né, a gente acaba entendendo, né, quando olha para todas as versões, que Ele é fortaleza e refúgio também em tempos de angústia. Ou seja, o que o profeta Naum estava querendo aqui trazer à memória, trazer a memória do povo de Judá com essas palavras, era que eles lembrassem, né, que Deus já havia estabelecido no passado, né, uma coisa que se chama cidade-refúgio, né? Ou seja, Deus já havia estabelecido no passado, né, está escrito lá no livro de Josué, capítulo número 20, né, quando Deus estabeleceu 6 cidades ali do território de Israel para servirem como cidade de refúgio, com a finalidade de abrigar, né, homicidas involuntários. É o que diz Josué 20, verso 3. Olha aqui que diz Josué 23. Diz assim, quando Deus criou essas cidades, Ele criou para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. Ou seja, a pessoa estando ali abrigada, ela estava protegida, né? E ninguém podia fazer nada. Ou seja, então qual era a intenção do profeta Naum? Quando ele revela e procura trazer então, essa lembrança ao povo de Judá, né?
O povo de Judá então estava desanimado, vamos dizer assim, né, diante da ameaça iminente, né, do Império Assírio, né? Então ele queria trazer à memória do povo, né, para que o povo lembrasse, né, que o Senhor nosso Deus, ele é como uma cidade de refúgio, ou seja, que nele nós podemos encontrar segurança. Ou seja, o que ele queria? Ele queria que o povo lembrasse disso. Olha, você tem um Deus, né? Esse Deus, ele é o nosso refúgio. E quando ele lembra isso ao povo, com certeza o povo ia lembrar do próprio salmista Davi. Quando Davi ele cantava, como está escrito no Salmo 46, verso 1, ele dizia assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, igreja, o que ele queria que o povo lembrasse ali? Né? Que mesmo, né, que esteja tudo desmoronando ao seu lado, mesmo que as coisas não estejam como eles gostariam que estivesse, mas não poderiam esquecer, tinham que lembrar que eles tinham um Deus que era considerado como uma fortaleza, como um refúgio em tempos de angústia, que eles podiam ir buscar esse Deus, se refugiar neles, que com certeza eles iam encontrar segurança. Então essa era a intenção dele, quando eles meditassem, lembrassem: espera aí, eu tenho um Deus. Então, irmãos, eu não sei como está a tua vida hoje, nós vivemos hoje momentos tão difíceis, mas independente das circunstâncias, talvez você hoje esteja vivendo algo que você não gostaria que fosse assim, mas lembra, mesmo que aparentemente aos nossos olhos as coisas não estejam acontecendo como a gente quer, né? Talvez com toda a insegurança que nós estamos vivendo, mas lembra, a nossa segurança vem do Senhor, nós podemos nos refugiar nele, né? Ou seja, é como a palavra de Deus mesmo diz: Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Então, queridos, era isso que o salmista, que Naum queria que o povo trouxesse a memória, para levantar o astral, o ânimo do povo ali, né? E por último, né, hoje a gente, nessas mensagens, a gente não pode se alongar muito, tem que correr. Para encerrar então, a última verdade, né, que ele revela é que Deus protege os que nele se refugiam. Então é trazer à memória que eles tinham um Deus que podia se refugiar, porque esse Deus protege o que nele se refugiam. Você precisa confiar em Deus e buscar esse socorro nele. Na versão que eu li, ela diz assim: e conhece os que nele se refugiam, está no verso 7. Mas em outras versões, como por exemplo a Internacional, diz: ele protege os que nele confiam. Ou seja, irmãos, Naum estava dizendo, né, que se Deus for um refúgio realmente para eles, que eles podiam confiar no Senhor. Eles podiam confiar que Deus iria fazer o melhor para eles. Eles não conseguiam ver, né? Mas eles podiam confiar. Se Deus fosse o refúgio deles, eles podiam confiar que Deus ia fazer o melhor, né? Mesmo que as circunstâncias elas mostrassem o contrário. Então, queridos, nos momentos difíceis da nossa vida, né? O que a gente tem que fazer é confiar no Senhor. O tempo todo confiar. E hoje, né, no ano de 2020, né, nós temos Jesus, né, como a nossa maior prova, né, de refúgio que nós temos em Deus. O próprio Senhor Jesus disse, eu não sei como você está, mas ele disse, lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, né, que nós possamos dizer como dizia Davi no Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Lembra, você tem um Deus, Ele é bom, Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele te protege e o mal não vai prosperar para sempre. Confia no Senhor, né? E que Deus possa estar abençoando a tua vida. Então, lembrando a mensagem, não podemos esquecer que apesar de Deus ser paciente, o mal não vai prosperar para sempre
que o Senhor nosso Deus é bom, que Ele é fortaleza e refúgio em tempos de angústia e que Ele protege os que nele se refugiam. Perdoe a corrida da mensagem, mas o tempo é curto. Vamos orar a Deus? Curva a sua cabeça onde você está, em nome de Jesus. Pai Celestial, Deus, muito obrigado por ser tão bom para conosco, Deus. Muito obrigado, Deus, por ser também o nosso refúgio, por nos proteger, Deus. Oh Deus, e obrigado, Deus, por ser a nossa esperança contra o mal que assola o nosso país, Deus. Com certeza, ele não vai prosperar para sempre, Deus. Portanto, Pai, muito obrigado, Pai, por tudo. Muito obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.